Tipos de transmissão ou câmbio. Eu sou o Ed Carlos e eu tenho certeza que se você for comprar um carro, seja ele automático ou manual, esse vídeo vai ajudar a não ter nenhuma surpresa. Ou se você é um entusiasta como eu e gosta de entender mais detalhes sobre o assunto. Então, fica ligado e eu vou te explicar exatamente qual a diferença de cada um para você não cair em nenhuma cilada nesse mundo automobilístico. Primeiro eu preciso conceituar o que seria uma transmissão. Por que a gente precisa de uma transmissão ou câmbio no carro? Bom, o motor do carro ele tem um torque com uma limitação técnica. Então, eu não consigo ter um torque infinito ali que eu consiga utilizar para qualquer tipo de evento. Por exemplo, um trator ele precisa de um torque absurdo para o tipo de aplicação. Não faz sentido eu colocar isso em um carro para andar dentro da cidade. Qual que é a solução? Eu tenho um motor mais adequado ao tamanho do veículo, no caso um carro, por exemplo, de uso urbano, etc. E a transmissão ela serve justamente para ajustar dentro das necessidades que eu tenho desse veículo. Então, por exemplo, estou numa subida, eu preciso de mais torque, eu vou exigir mais desse motor. Então, com o sistema de transmissão, eu consigo alterar ali, no exemplo do câmbio manual, as engrenagens para que eu tenha menos velocidade e mais torque. Então, resumidamente, esse é o trabalho que acontece aqui, né, no conjunto de embreagem, transmissão e motor. A embreagem ela está no meio do caminho aqui, ela é o que facilita essa troca de marchas, né? Como eu disse do câmbio manual. Então, você aciona a embreagem, você basicamente é como se você tivesse desligando a transferência da energia mecânica do motor para o sistema de transmissão, ou câmbio, como queira chamar, o mais correto seria transmissão nesse caso, tá? Mas você está retirando essa transferência de energia, assim eu consigo estar alterando as engrenagens que fazem com que eu altere a marcha, no caso, e o torque necessário ali para atuação. Então, se eu estou na rodovia, eu consigo atuar com mais velocidade, e se eu estou numa subida, eu consigo ali aumentar o torque para uma subida. Começando aqui nos tipos de transmissão, eu já até acabei entrando um pouco na manual, mas como eu expliquei sobre a embreagem, né, eu poderia falar somente sobre a embreagem em um vídeo separado, assim como transmissão e motor especificamente, são ótimos assuntos para serem falados. Mas a embreagem, como eu já disse, né, ela é o sistema que faz, através de frição, essa interligação com o motor e o sistema de transmissão. Então, quando você pisa ali no pedal que aciona o sistema de embreagem, você está removendo essa frição entre a transmissão e o volante do câmbio, né? Aliás, o volante do motor, é o nome ali do conjunto, né? Que transmite a força do motor para a transmissão. E ela fica ali no meio do caminho e faz essa troca de energia. Por quê? Porque imagina numa situação que você tivesse que trocar de marcha sem embreagem. Você teria que desligar o motor, parar esse motor, trocar a engrenagem e depois religá-lo. Isso não é nada prático, tá? Então a embreagem ela vem solucionar esse problema ao longo da história. Tiveram várias soluções diferentes, umas piores, outras foram melhorando ao longo do tempo e chegando no que nós temos hoje aí, sem trancos e sem muitos problemas, sendo aí um dos tipos mais populares de câmbio, tá? Então, ele é um sistema mais simples dentro dos outros disponíveis
e também precisa de troca de óleo. Isso aqui eu não queria nem estar falando sobre isso, mas o câmbio manual ele também tem um sistema de engrenagens. Isso é ferro, é metal ali, é, conectado ao outro. E então existe desgaste, é necessário fazer troca de óleo e presta atenção nisso se você nunca fez a troca de óleo do seu veículo com transmissão do tipo de acionamento manual. Eu altamente recomendo que você faça e tome os devidos cuidados aí, além da troca de embreagem que também é recomendada em um certo ponto. Entrando aqui no ponto mais longo desse vídeo, que é sobre a transmissão automática. Colocando aqui também como primeiro item obrigatório, troca de óleo. A transmissão automática, por conta da sua complexidade de componentes e diferenças comparadas ao câmbio manual, ela depende muito mais ainda da troca de óleo. Porque a troca de óleo dentro de uma transmissão automática ela faz parte também do sistema de troca de calor do câmbio. Então, esse conjunto de câmbio, transmissão, como assim você queira chamar, ele trabalha ali com muitas peças tendo um certo nível de atrito. Obviamente que o óleo ele reduz esse atrito e também transfere o calor concentrado ali dentro da caixa. Então o óleo ele tem um papel essencial na troca de calor, além da lubrificação, que seria o objetivo principal dele. Então a troca de óleo na transmissão automática ela é extremamente importante. E aqui eu já emendo com a questão do ano do carro. Por que isso é um agravante? Se eu compro um carro mais antigo, ele passou por vários donos, assim como eu falei no outro vídeo, né? Quando você vai analisar um carro. Então, um carro com transmissão automática, ele pode ter passado por várias situações aí de cenários de uso extremo e nunca ter ocorrido uma troca adequada de óleo do câmbio. Então, certamente você pode ter problemas aí, por mais confiável que seja. Vou pegar um exemplo prático, os Honda Fits aí mais antigos com transmissão automática, são carros que eles tiveram uma construção muito boa, mas devido ao ano, eles não passaram pelas devidas manutenções. Então, todo esse sistema já está certamente comprometido e pode entregar alguma surpresa desagradável aí para você. Agora entrando aqui mais nas marcas, né? Uma das marcas mais conceituadas e utilizadas por várias montadoras é a Aisin. A Aisin é uma montadora japonesa. A Toyota tem 24,8% de investimento, né? No caso, ela é dona dessa porcentagem da Aisin. E ela é uma das empresas mais confiáveis de câmbio no mundo hoje, sendo que várias marcas, como eu disse, utilizam, Volkswagen, Chevrolet, grupo aí Stellantis também com Peugeot, Citroën. Várias dessas marcas utilizam o câmbio Aisin, que é um tanto quanto confiável. E voltando aqui na questão do ano do carro, esses carros nem sempre utilizaram esse câmbio. Então, por exemplo, se você pegar um Peugeot, lá no passado ele utilizava o câmbio AL4, que eu ainda vou falar sobre. Hoje você tem modelos aí utilizando o Aisin, que é muito mais confiável. Então, às vezes o modelo ele é igual, mas com caixas de câmbio diferentes. Tá? Então, sempre você vai precisar pesquisar isso no ano exato. Eu estou vendo o carro ano 2017, o modelo tal, ano 2017. Pesquisa a especificação técnica daquele carro no ano específico, porque de um ano para o outro, numa alteração de modelo, pode ter ocorrido alguma alteração do tipo de transmissão, seja para automática, CVT e etc. Então, sempre tomar cuidado nesses pontos quando você estiver pesquisando um carro. Falando aqui da Toyota, Toyota incluiria a Kia também aqui, né? Eu não coloquei para não ficar repetitivo. Tem alguns câmbios mais antigos que, apesar de confiáveis, assim como os outros, eles tinham 4 marchas, né? Era um câmbio muito comum, foi utilizado
A Honda também tinha câmbio de 4 marchas, a Hyundai e Kia, câmbio de 4 marchas. Isso no Corolla ali 2011 e 30 também no mesmo ano, eles utilizavam esses câmbios que tinham um consumo um pouco mais elevado. Você estava ali em altas rotações na rodovia, você percebia que o carro às vezes pedia uma quinta marcha ali para rodar mais suave e isso acabava elevando o consumo. Apesar desse sistema de 4 marchas ser um pouco mais antigo, ele é bastante robusto, então dificilmente você vê carros da Toyota, da Honda, Hyundai, Kia, que para quem não sabe é um grupo só. Eles não dão dores de cabeça dentro aí do normal, né? Sendo feita as devidas manutenções e tudo mais, eles até mesmo sem manutenção às vezes, tá? Sem troca de óleo, eles não costumam dar dor de cabeça e tem poucos casos específicos aí de problemas crônicos, tá? Partindo aqui para Chevrolet e Ford. A Chevrolet e Ford, eles tiveram uma iniciativa aí para ser um player concorrente, um concorrente especificamente americano, da Aisin, não ficar dependendo dessa tecnologia japonesa. Então, dessa parceria entre Chevrolet e Ford, surgiu o câmbio 6T70, que esteve presente aqui no Brasil na linha Ford Edge e na Captiva V6 e Sport. Esses veículos, eles tinham esse câmbio que ele sofria principalmente com alguns problemas ali de lubrificação e algumas partes metálicas ali do próprio sistema do câmbio que acabavam tendo um desgaste prematuro e comprometendo 100% do sistema. Então, esse câmbio aqui precisa de uma atenção especial se você comprar um desses veículos. Ford Edge, precisa verificar os anos corretos ali que tinham esse câmbio. E Captiva V6 e Captiva Sport, né? Todos aqui com os motores V6 com esse câmbio, porque ele tem alguns problemas crônicos aí que também com a correta manutenção e cuidados de troca de óleo, preventiva e tudo mais, talvez você possa até conviver bem com ele, tá? Então é sempre importante essa questão aí da manutenção preventiva nesse modelo de câmbio. Na dúvida, eu sempre falo, é melhor evitar então esses modelos, né? Na dúvida de qualquer tipo de surpresa. O polêmico AL4, esse câmbio é muito polêmico. Ele é um câmbio que, por mais que você cuidasse aí no passado, e principalmente pela falta do cuidado, ele deu muita dor de cabeça para donos aí de Peugeot, Citroën, Renault. Eles mantiveram o AL4 aqui por bastante tempo vivo. A Renault também fez uma derivação dele com outro nome e ficou no mercado por muito tempo, tá? Hoje o AL4, pelo que eu sei, a manutenção dele é uma das mais baratas, considerando manutenção de câmbio automático. Mas o mais barato seria aí na faixa de 7, 8 mil reais, tá? Não é tão barato assim, mas perto às vezes de outros câmbios que poderiam custar 15, 20 mil reais. É um dos mais baratos de manter do mercado e você fazendo as manutenções preventivas pode ser que você consiga uma convivência boa com ele, tá? Então o L4 é bom evitar, principalmente entre essa questão do ano. Ele já saiu de linha e provavelmente um câmbio desse mais antigo, se ele já não foi reparado, ele tem fortes aí chances de quebrar na sua mão e te dar um prejuízo. Então, além dessa indisponibilidade financeira que você pode ter, tem a questão da indisponibilidade do bem, de estar indo viajar, estar indo com a família para algum lugar e ficar parado sem conseguir andar por conta de um problema crônico que já é bem conhecido. E esses problemas que eu estou citando aqui, eles são bem conhecidos no mercado, tá? Não é porque eu gosto, porque eu não gosto. Isso não é nem uma opinião pessoal. Isso basta você fazer uma pesquisa aí de mercado que você vai encontrar vários problemas com esses câmbios e até as suas soluções e pessoas que aprenderam a conviver com eles. Deixa nos comentários se você tem algum veículo desses e teve seus problemas, aprendeu a conviver, tem as preventivas específicas para eles, tá? Câmbio CVT.
câmbio CVT, ele é um pouco criticado no mercado e não é nem por questões de qualidade na maioria das vezes, tá? Muitas vezes o câmbio CVT, ele é citado como algo que deixa uma experiência ruim no veículo. Isso depende muito do gosto pessoal, tá? Mas uma característica comum dele é que a arrancada do veículo, ela não é tão agressiva quanto em outros tipos de câmbio. No caso do CVT, ele é um câmbio que tem ali um pouco de atraso na arrancada, por conta da própria dinâmica da construção em si. O câmbio CVT, ele basicamente é composto. Estou excluindo todos os componentes, tá? E explicando mais o funcionamento do núcleo ali do câmbio mesmo. Esse tipo de transmissão, ele tem duas polias e uma correia metálica que liga as duas. Essas polias, ela tem um tamanho variável, tanto que o nome, né, de CVT é Continuous Variable Transmission, que seria transmissão contínua variável, traduzindo literalmente no português. Então, descreve exatamente o que ela é fisicamente. Ela tem as polias variáveis e conforme a necessidade do veículo, ela faz um movimento que faz essa correia deslizar ali internamente, essa correia metálica, e altera a velocidade, o torque do veículo, né? Então, por conta dessa flexibilidade ali de você não ter marchas, porque ela tem um movimento literalmente contínuo, você acaba tendo essa experiência aí um pouco diferenciada. O que as montadoras fizeram para resolver esse problema? Muitas montadoras fizeram simulações de marchas. Então, basicamente, via software, via programação do câmbio, ele trava, não funciona solto como seria por natureza ali, mecânica, mas ele trava em certos pontos, né? Ele tem um controle ali da variação dessa correia para que você tenha uma experiência de marchas. Então, virtualmente você consegue criar marchas, o tanto de marcha que você quiser. E isso daí melhorou muito conforme a evolução dos carros. Então, os maiores problemas aí de experiência com os câmbios CVTs são de veículos um pouco mais antigos ou que não evoluíram na sua construção e não embutiram nenhuma tecnologia para melhorar a experiência, tá? Então, isso não faz dele um câmbio ruim, apenas muda a questão da experiência e, obviamente, a experiência ela vai estar ali no dia a dia e é muito importante, né? Algumas pessoas não ligam e está tudo bem. Alguns cuidados são bem importantes no caso do câmbio CVT, como a troca de óleo. Como eu disse, ele tem uma correia metálica e que está em atrito ali com polias metálicas também. Isso gera um atrito mais alto do que visto em outros câmbios, que tem ali engrenagens, né, que tem seu atrito menor. E o óleo ele faz parte do processo de lubrificação do câmbio, assim como no motor e em outros câmbios. Só que no caso do CVT isso é ainda mais importante. E alguns modelos, que eu me recordo agora seria o Audi Multitronic, que tem vários relatos de problemas nesse tipo de câmbio CVT, conta aí com os problemas de superaquecimento, né, por conta da alta frição, como eu disse, né, você tem ali maior frição entre os componentes por conta dessa dinâmica aí de construção do câmbio. No geral, ele não é um câmbio que costuma dar dor de cabeça, tá? Não é claro que existem vários fabricantes, vários modelos, vários anos diferentes, assim como eu citei nos outros casos, e isso vai afetar, obviamente, a qualidade do produto, né? Mas, no geral, o câmbio CVT é um câmbio muito bom para se ter no veículo como uma opção de transmissão automática, né? Câmbio automatizado. Aqui a gente entra num campo um pouco polêmico. O câmbio automatizado de dupla embreagem, ou aqui o DCT, né, Dual Clutch Transmission, né, transmissão de dupla embreagem, ele foi concebido para ser algo de alta performance, tanto que grande parte dos carros de
de alta performance, de marcas aí esportivas, utilizam câmbios de dupla embreagem. O DSG é um deles, que equipa aí linha Volkswagen e Audi. E ele tem uma questão com os modelos que não são banhados a óleo, chamado aí de caixa seca. Esses modelos eles costumam ser problemáticos, tá? Então, bem importante evitar esse modelo DSG que não é banhado a óleo. Os modelos banhados a óleo, que são mais novos, eles não costumam dar problemas tão crônicos, é mais a questão do desgaste, às vezes ali da embreagem e necessidade de manutenção preventiva. Já o PowerShift da Ford, ele tem um histórico muito grande de problemas, tanto na questão de manutenção geral, quanto nos atuadores ali robóticos, que podem ter problema ali, que custam valores absurdos, que levam a pessoa às vezes até fazer a troca, a conversão para manual. Então, PowerShift é importante você evitar muito. Talvez você fale, mas eu tenho aqui, nunca deu problema. Nossa, que ótimo. Provavelmente seu dono cuidou muito bem e não teve o azar de dar um problema em algum componente eletrônico que é difícil de encontrar. Isso não sou eu que estou falando, tá? Se você pesquisar aí, a Ford tem vários processos com a questão do PowerShift, tem muito problema, tem até lugar especializado em recorrer aí junto à Ford quanto à questão do PowerShift. Então, eu tomaria bastante cuidado com o câmbio PowerShift, tá? O ideal seria nem comprar o PowerShift se você não quiser ter nenhuma dor de cabeça. E daí você tem os automatizados mais tradicionais, que são basicamente ali robôs que fazem a atuação da embreagem e a troca de marcha. Na sua concepção, ele é um câmbio comum. E eu acabei não falando aqui, tá? Por que esse daqui é dupla embreagem? Ele é um câmbio muito similar a uma transmissão manual, só que você tem a divisão ali dentro da caixa de uma embreagem cuidando das marchas ímpares e a outra das marchas pares. Então, quando você tem uma marcha em utilização, a outra marcha já está ali engatada. Então, a troca de marcha ela é bem mais rápida, por isso que é até uma opção dos veículos esportivos, como eu falei. E também tem o pedal shift, né? Nos esportivos você tem a utilização ali do pedal shift associado a um câmbio desse, o que dá uma pegada esportiva, ele aguenta bastante aí o torque alto desses motores, tá? Aí vindo aqui para os comuns, né? O Dual Logic da Fiat e o iMotion da Volkswagen são os menos problemáticos, mas todos eles apresentam problemas em algum grau, tá? Seja dos atuadores eletrônicos, seja do próprio sistema não funcionar bem. Então isso aqui eu evitaria ao máximo, todos esses modelos aqui, tá? O iMotion ele é o que evoluiu mais. Dual Logic também, ele veio aí, depois ele virou GSR. Eles tentaram trazer versões aí mais modernas desses câmbios. Algumas pessoas têm experiências boas, tá? O iMotion também é o que mais evoluiu no mercado, mas todos eles aí têm problemas já conhecidos e principalmente se der problema ali no robô, no atuador, né, que seria uma automação, normalmente é caro e também acaba acontecendo que nem o PowerShift, você acaba tendo que fazer a conversão para manual. Bom, eu espero que você tenha aqui entendido os tipos de transmissão, conhecido um pouco mais sobre como funciona uma transmissão, uma embreagem. Eu fui um pouco mais superficial nesses pontos, porque se aprofundar em cada um dos pontos aqui do que é uma transmissão, de como funciona a embreagem e etc., é um assunto muito longo e algumas marcas aqui confiáveis e o que você precisa evitar ou ao menos ter ciência do tamanho da bucha aí que você está pegando, tá? Então, o objetivo aqui foi demonstrar os tipos aqui e dar alguns exemplos de transmissões e como elas funcionam.